Acalente suas visões e sonhos, pois são os filhos de sua alma, o diagrama de suas realizações definitivas. Na arte, na literatura, na música, na indústria, as recompensas e penalidades são sempre as mesmas. A recompensa é o reconhecimento geral, a penalidade, a rejeição feroz e a difamação. Quando o trabalho de um homem se torna um padrão para o mundo inteiro, também se torna um alvo para as setas dos invejosos. Se seu trabalho for apenas medíocre, ele será deixado severamente sozinho. Se produzir uma obra de arte, 1 milhão de línguas irão se agitar. O ciúme não projeta sua língua bífida para o artista que produz uma pintura comum. Não importa se você escreve, pinta, toca, canta ou constrói, ninguém se esforçará para superá-lo ou caluniá-lo, a não ser que sua obra tenha a marca do gênio. Muito depois de uma grande ou boa obra ter sido feita, os desapontados ou invejosos continuam a clamar que não pode ser feita. Vozes maldosas levantaram-se contra o autor da lei do sucesso, antes que a tinta dos primeiros manuais estivesse seca. Canetas venenosas foram lançadas contra o autor e sua filosofia no momento em que a primeira edição do curso foi impressa. Vozinhas malévolas do mundo na arte atacaram James McNeill como um charlatão após o mundo tê-lo aclamado como um grande gênio artístico. Multidões afluíram a Bayreuth para adorar o santuário musical de Wagner, enquanto um grupinho destronado e desalojado por ele argumentava raivoso que Wagner não era músico de jeito nenhum. O mundinho ficou a declarar que Robert Fulton jamais conseguiria construir um barco a vapor. Enquanto o mundão afluiu para as margens do rio para ver sua embarcação passar, vozinhas tacanhas bradaram que Henry Ford não duraria outro ano. Mas acima e além dessa tagarelice infantil, Ford tocou o seu trabalho em silêncio e se tornou o homem mais rico e poderoso do mundo. O líder é atacado porque é líder, e o esforço para se igualar a ele é apenas mais uma prova de sua liderança. Fracassando em se igualar ou sobrepujar, o seguidor procura depreciar e destruir, mas apenas confirma a superioridade daquele que se esforça para derrubar. Não existe nada de novo nisso. É tão velho quanto o mundo e tão velho quanto as paixões humanas: inveja, medo, ganância, ambição e desejo de sobrepujar. E tudo isso dá em nada. Se o líder realmente lidera, permanece líder. O grande poeta, o grande pintor, o grande artífice, cada um deles é atacado e conserva seus louros através dos tempos. O que é bom ou grandioso se faz conhecido, não importa quão ruidoso o clamor de negação. Um verdadeiro líder não pode ser caluniado ou prejudicado pelas mentiras dos invejosos, porque todas essas tentativas servem apenas para colocar o holofote sobre sua capacidade, e a verdadeira capacidade sempre encontra um séquito generoso. As tentativas de destruir uma liderança verdadeira são um trabalho perdido, porque aquilo que merece, vive. Retornamos agora à discussão do terceiro passo do procedimento que você deve seguir para desenvolver a iniciativa e liderança. Este passo nos leva à revisão do princípio do esforço organizado, descrito nas lições anteriores do curso. Você já aprendeu que nenhum homem pode conquistar resultados duradouros de natureza abrangente sem a ajuda e cooperação de outros. Você já aprendeu que quando 2 ou mais pessoas aliam-se em qualquer empreendimento em um espírito de harmonia e entendimento, cada membro da aliança multiplica seus próprios poderes de realização. Em lugar algum, este princípio é mais evidente do que na indústria ou empresa, onde existe um trabalho em equipe perfeito entre empregados e empregadores.
Onde quer que encontre trabalho em equipe, você encontra prosperidade e boa vontade em ambos os lados. Dizem que cooperação é a palavra mais importante da língua inglesa. Desempenha papel importante nos assuntos domésticos, no relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos. Desempenha papel importante nos assuntos de Estado. A cooperação é tão importante que nenhum líder se torna poderoso ou dura muito, se não a entende e aplica em sua liderança. A falta de cooperação destrói mais empresas do que todas as outras causas juntas. Nos meus 25 anos de ativa, experiência e observação empresarial, testemunhei a destruição de todos os tipos de firma, por discórdia e falta da aplicação do princípio da cooperação. Na prática do direito, observei a destruição de lares e casos de divórcios, sem fim como resultado da falta de cooperação entre marido e esposa. No estudo da história das nações, fica assustadoramente óbvio que a falta de esforço cooperativo tem sido uma maldição para a humanidade em todas as eras. Vire as páginas dessas histórias, estude e você aprenderá uma lição sobre cooperação que ficará indelevelmente marcada em sua mente por anos e anos. Você está pagando, e seus filhos, assim como os filhos dos seus filhos, continuarão pagando pelo custo da guerra mundial, mais cara e destrutiva que o mundo já viu, pois as nações ainda não aprenderam que uma parte do mundo não pode sofrer sem dano e sofrimento para o mundo todo. Serviço, sacrifício e autocontrole são 3 palavras que devem ser bem entendidas pela pessoa bem-sucedida em fazer algo útil para o mundo. A mesma regra se aplica, com efeito notável, na conduta dos negócios e indústrias modernos. Quando uma indústria fica desorganizada, desgastada por greves e outras formas de desentendimento, empregados e empregadores sofrem perdas irreparáveis. Mas o dano não para por aí. A perda se torna um fardo para o público e assume a forma de preços mais elevados e escassez de artigos essenciais. As pessoas que moram em imóveis alugados nos Estados Unidos estão sentindo o fardo, nesse exato momento, da falta de cooperação entre empreiteiros e operários. O relacionamento entre as construtoras e seus empregados ficou tão incerto que os empreiteiros não constroem um prédio sem adicionar ao custo uma soma arbitrária, suficiente para protegê-los em caso de problemas trabalhistas. Esse custo adicional aumenta os aluguéis e coloca encargos desnecessários sobre as costas de milhões de pessoas. Nesse exemplo, a falta de cooperação entre alguns homens coloca fardos pesados e quase insuportáveis sobre milhões de pessoas. O mesmo mal ocorre em nossas ferrovias. A falta de harmonia e cooperação entre a gestão ferroviária e os trabalhadores tornou necessário o aumento das tarifas de carga e passageiros, e isso aumentou o custo de vida em proporções quase insuportáveis. Mais uma vez, a falta de cooperação entre poucas pessoas gera dificuldades para milhões. Esses fatos são citados sem intenção ou desejo de atribuir responsabilidade à falta de cooperação, já que o objetivo desse curso é ajudar os alunos a chegar aos fatos. Pode-se afirmar com certeza que o alto custo de vida verificado hoje por toda parte provém da falta da aplicação do princípio de liderança cooperativa. Aqueles que desejam desacreditar os atuais sistemas de governo e de gerenciamento de indústrias podem fazê-lo, mas na análise final fica óbvio para todos, exceto para quem não está procurando a verdade, que o mal do governo e da indústria provém da falta de cooperação. Porém, não é certo dizer que todos os males do mundo limitam-se a questões de Estado e da indústria. Dê uma olhada nas igrejas, e você observará os efeitos prejudiciais da falta de cooperação. Não se faz aqui nenhuma referência em particular, apenas analise qualquer igreja ou grupo de igrejas onde predomine a falta de cooperação, a falta de coordenação dos esforços, e você verá evidências da desintegração que limita o serviço que pode ser realizado.